Mais de um século de existência, são 125 anos de uma trajetória repleta de histórias. Os desafios, as conquistas, as mudanças que desenharam a Justiça Federal do século XXI. Como chegamos ao modelo atual? A repórter Ana Carla Mourão mostra para você. Qual o exemplo a ser seguido? De onde partiu o modelo? As nossas instituições republicanas elas foram basicamente influenciadas pelo direito norte-americano, que vivencia desde o século XVIII, final do século XVIII, essa diferença, essa distinção entre justiça federal e justiça dos estados. E quando os republicanos triunfam no golpe de 15 de novembro de 1889, há aí a necessidade de equiparar as nossas instituições ao modelo que inspirou a nova república, que é exatamente o modelo norte-americano. Um padrão judiciário já organizado, um espelho com aspectos firmes. O como fazer para nós brasileiros estava exatamente descrito na nossa própria lei. Na interpretação das leis republicanas sobre o Poder Judiciário, deverá ser levada em consideração a jurisprudência norte-americana e a doutrina norte-americana, porque essa influência é uma influência muito grande. O marco legislativo veio com este decreto, 848 de 1890. Para se ter noção da importância da Justiça Federal brasileira, a criação dela era uma ação imprescindível para consolidar a soberania nacional. Tanto que o decreto foi regulamentado antes mesmo da primeira Constituição republicana. Ele, na verdade, adapta o judiciário antigo, o judiciário do Império, às novas necessidades de um regime que é presidencialista, republicano, um regime, enfim, que é completamente novo para a vida política brasileira. Brasil do século XIX. Era obviamente bem diferente, assim como a forma inicial de organização da Justiça Federal. Em 125 anos foram muitas mudanças e até idas e vindas, até chegarmos ao modelo da Justiça Federal que temos hoje. A então chamada Justiça Federal da União ganhou mais trabalho. A Lei 221 de 1894 incluiu crimes de resistência, desacato, desobediência, falsificação de papéis públicos, peculato, falso testemunho, contrabando, marcas de fábrica, privilégios de intenção e propriedade literária. Segundo este professor, especialista em direito constitucional, o período marcou a instabilidade da Justiça Federal nas primeiras décadas. Nós vamos ter, em primeiro lugar, a formação de uma estrutura bastante reduzida da Justiça Federal. A Justiça Federal tinha juízes de seção, que eram juízes de primeiro grau, juízes de primeira instância, e a segunda instância da Justiça Federal já era imediatamente o Supremo Tribunal Federal. Era uma estrutura bastante reduzida. A Justiça Federal foi extinta. A Justiça Estadual, então, passou a julgar as causas de interesse da União. Todos os juízes que tinham mais de 30 anos de serviço foram aposentados e todos os demais com menos de 30 anos de serviço foram colocados em disponibilidade. Um recomeço. A segunda instância da Justiça Federal foi recriada, com o Tribunal Federal de Recursos, mas a primeira instância continuou com juízes estaduais. Porque a Constituição de 46 ela só consagra um órgão da Justiça Federal, além do Supremo Tribunal Federal, que era o antigo Tribunal Federal de Recursos. Então, o que acontecia? Na primeira instância, no primeiro grau, os juízes estaduais eles julgavam tanto a matéria do direito estadual quanto a matéria do direito federal. Na hora do recurso, aí havia uma divisão. A matéria que era de direito estadual ia para os tribunais de justiça dos estados e a matéria federal ia para o Tribunal Federal de Recursos. Na época do regime militar, a Justiça Federal de primeira instância voltou a funcionar, mas os juízes ainda eram nomeados pelo presidente. O ato institucional número 2 entrou em vigor. Houve a reestruturação da Justiça Federal de primeira instância, ou seja, novamente o Brasil passou a ter juízes federais de primeiro grau que julgavam as causas de interesse da União. A volta da Justiça Federal foi marcada por uma certa resistência dos que acreditavam que ela foi criada para servir ao regime militar. Mas aos poucos, os juízes federais mostraram independência nos julgamentos. Então, a partir do ato institucional número 2, houve a consagração de um modelo que tinha primeira instância, segunda instância e uma instância recursal extraordinária, que era o Supremo Tribunal Federal. De certo modo, se estabeleceu de maneira muito clara toda uma estrutura judiciária completa
para a Justiça Federal. Nomes importantes para a Justiça hoje surgiram lá em 1965. Da primeira leva de juízes federais nomeados a partir do ato institucional número 2, nós temos pelo menos 4 ministros, talvez 5 ministros do Supremo. A gente pode citar o ministro Gilmar Galvão, o ministro Nery da Silveira, o ministro Carlos Veloso, o ministro Aldir Passarinho. Vários foram inseridos no Poder Judiciário a partir desse movimento. O Conselho da Justiça Federal foi criado para tratar de questões disciplinares e administrativas da Justiça Federal, outra Constituição Federal. Só a partir dela, a Justiça Federal começou a julgar causas que envolviam, de fato, as empresas públicas federais. O ingresso na carreira de magistrado passou a ser por concurso público. A Constituição Cidadã, um novo tempo na história do Brasil. Os últimos 25 anos valeram por muitos. Afinal, só com a liberdade do cidadão, a justiça pôde fazer jus ao compromisso mais importante: atender a sociedade. A Justiça Federal se afirma como uma justiça republicana, democrática e que assegura, sobretudo, os direitos mais fundamentais dos cidadãos nos últimos 25 anos, com a redemocratização e com a nova Constituição da República Federativa do Brasil. O crescimento exponencial nessas 2 últimas 3 décadas revela, sobretudo, um asseguramento dos direitos mais básicos, mais fundamentais dos cidadãos e por meio da assistência social, previdência social, saúde, enfim, moradia, questões importantes e fundamentais para todo cidadão e para o progresso e o avanço e desenvolvimento da sociedade brasileira. Mais de um século, a Justiça Federal merece comemorar, mas também tem um dever: pensar, avaliar e principalmente planejar os próximos 125 anos. Toda a contribuição dos jurisdicionados e dos juízes e servidores que integram a Justiça Federal é relevante para que possamos justamente delinear e construir de forma participativa um futuro melhor para a Justiça Federal.